da vitória por 1-0 sobre o Internacional, começando com o jornalista Cláudio Rezende. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Cuca. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse. Era um jogo realmente que todo mundo estava na expectativa, como que o Atlético iria reagir, né, após uma eliminação dolorida que foi da Libertadores. Mas o seu time buscou no segundo tempo mais chances de gol, a entrada do Keno, né, do Savarino. E esse fim, né, Cuca, após a vitória, você levando a turma ali, junto com a torcida, o que pode representar isso para o futuro, o Galo seguindo forte no Brasileiro? Bem, obrigado. O que acontece? A gente tem aí a melhor campanha na Libertadores, uma invencibilidade, e você é eliminado dentro dos critérios da competição, com 2 empates, né? O gol qualificado e você é posto em xeque 4 dias depois. Então é lógico que o emocional ele não vai estar tranquilo, ele vai estar instável. Não é abalado, ele vai estar instável. Não só o emocional do jogador, do torcedor também. O jogo começou com a torcida pedindo raça para o time todo, aquela música que a torcida tem. E geralmente isso acontece quando ela não está plenamente satisfeita. Então se veja como são as coisas muito próximas uma da outra e a gente tem que tomar um cuidado enorme. Hoje a gente tem mais de 80% de aproveitamento em casa, quase 70% fora. Uma invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro de 15 jogos, com 12 vitórias. Então são números expressivos, números que dificilmente o Galo teve no passado, se é que teve, eu acho que nem teve. E tudo é posto em xeque numa partida, e você vê o quanto nervoso que ficou o time no primeiro tempo. O quanto nervoso que estava o próprio torcedor durante a partida. E o Internacional, uma equipe madura, uma equipe boa, bem trabalhada, jogadores experientes, tirou proveito. E teve 3 chances no primeiro tempo em cima de erros que a gente teve por estar com a equipe nervosa em campo. E no meio tempo não adiantava trocar 1 ou 2 jogadores, que não era esse o problema. O problema era dar estabilidade, dar tranquilidade para o time e dentro do que você visse depois ir fazendo as trocas como a gente fez. E eu acho que elas foram bem sucedidas, surtiu efeito. Segundo tempo nós fomos outra equipe, tivemos uma postura mais tranquila em campo, ainda que não a ideal, mas o Internacional teve poucas chances e nós, em contrapartida, tivemos mais posse de bola, mais chances, aí voltamos a ser aquela equipe que geralmente a gente é. Lógico que é uma vitória que tira um peso enorme, porque é um jogo quer queira ou quer não, de acerto de contas, porque você vem para um jogo desse e o Brasil inteiro está vendo, vamos ver como o Galo vai reagir à eliminação da Libertadores. Se você tem um tropeço, uma derrota, todo mundo fala, pronto, vai afundar e vai ser difícil se levantar. E esse é um jogo perigosíssimo, um adversário super perigoso, e nós vencemos. Por isso que eu levei o time para dentro do campo, para mostrar para o torcedor que ele está representado. E para mostrar para o jogador que ele também está representado. Esse elo a gente tem que ir até a final, porque nós estamos jogando com espírito, com alma, com determinação, com coração, com tudo, gente. Com tudo. O torcedor tem que estar muito satisfeito desses meninos aí, o que eles estão fazendo. Às vezes não dá tão certo, mas tem que tirar o chapéu para eles e para a torcida também. Tudo que ela tem feito, mesmo à distância, como eram nos jogos passados. Ô, Cuca, boa noite, Igor, da 98 FM. Boa noite. Sobre o desempenho especificamente de um jogador que é o Hulk, né? O jogador que tem o maior número de participação em gols na temporada, já há alguns jogos vinha com uma dificuldade, carregando a bola muito lá de trás, quase da risca do meio campo. Hoje, quando pegou uma bola dentro da área, próximo do gol, carregou e acabou sendo, mais uma vez, decisivo, dando um passe para o Keno. Como é que existe uma orientação para o Hulk estar lá atrás e carregar essa bola tanto, ou mesmo da posição dele, da característica dele, ou você orientou ele e falou, Hulk, vai para perto da área, faz o que você sabe ali perto do gol, que lá que você está sendo decisivo? Mas isso é uma coisa dele, é nata do jogador, não adianta você querer uma característica que ele não tenha.
ele é um cara que flutua, que ele gosta de arrancar, de vir de trás com força. Os adversários também já entenderam essas situações. A gente tem trabalhado com ele diariamente para criar novas alternativas, né? Hoje, uma hora no segundo tempo, eu chamei ele sozinho, conversei com ele para ele concentrar, para ele se preparar para uma bola, que ele era importante e decisivo para nós, e ele ia ser decisivo para nós numa bola. E como ele foi, numa jogada, ele fez a jogada. Então é um jogador que não estava bem no jogo, é exemplo de muitos outros, mas é um cara que você sabe que a qualquer momento pode fazer a diferença. E ajudou, fez uma jogada individual e deu o passe para o Keno fazer o gol. Fala, Cuca, boa noite, Marcos Botelho, Rádio da Massa Atleticana. Boa noite. Na primeira etapa, o Atlético ficou até um pouco mais travado, né, na marcação do Inter. Aí, a partir dos 16 minutos da segunda etapa, depois das alterações, Savarino, Keno, o Atlético vai para abaixo, imprime o seu jogo, a sua velocidade para cima do adversário. Inclusive, no meu entendimento, o Keno e o Savarino colocam o Hulk ainda mais na partida. Se ele não estava bem na primeira etapa, ele começou a render melhor na segunda etapa. Eu queria saber de você, se você entende que o Keno e o Savarino, claro, na primeira etapa, acredito que por conta da questão física, não tinham condições, mas nesse segundo tempo eles tiveram aquela condição de colocar o Atlético no ritmo que vem sendo da temporada, e qual o estágio de aspecto físico tanto do Keno quanto do Savarino, o Cuca? Bem, o Keno estava numa recuperação muito boa, jogou contra o Sport Recife, foi um dos melhores, se não o melhor, e teve uma virose, perdeu 4 quilos. Hoje, ele não, pelo certo, ao pé da letra, ele não devia nem ter vindo. Ele está em fase de recuperação, ainda abaixo do peso, e a gente sabia que ia precisar dele. Então ele veio para 15, 20 minutos, pusemos ele mais de meia hora. O Savarino da mesma forma, esses caras estão voltando de lesões. O Savarino nem convocado foi, porque aí os caras não imaginavam que ele ia se recuperar tão prontamente, para você ter uma ideia. Então ele é um processo natural que eles vão recuperando a forma e a condição e o ritmo de jogo. Não adianta por mais tempo, querer pôr antes o começar jogando, que não é o certo. A gente está fazendo o certo. Eles foram importantes para nós hoje, como foram importantes os demais que entraram. Perdemos o Mariano cedo, o Tietê entrou bem, o Dylan entrou bem, há tanto tempo que não jogava. E isso aí é que faz a gente ter confiança, né? Que a gente está no caminho certo. Oi, Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Seria a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, 2 times que são 2 concorrentes do Campeonato Brasileiro, né? E eles, no Campeonato Brasileiro, estavam com uma postura até diferente um pouco do Atlético, né? Você vê o Renato bastante contestado, porque não usava o time titular, descansava já os jogadores, não mobilizava igual você estava. O Palmeiras também utilizou algumas vezes o time reserva. Você acha que agora, com essa Libertadores, eles também, de certa maneira, vão desmobilizar o Campeonato Brasileiro, deixar em segundo plano, coisa que o Atlético não fez, porque é um título que não conquista há 50 anos. Você vê um caminho assim diferente para o Atlético, a mobilização para o Atlético é diferente? Não, eu penso que tem que ser diferente, porque nós fomos eliminados. Eles passaram adiante, Palmeiras passou adiante, Flamengo passou adiante. É natural que eles vão jogar o brasileiro para vencer, mas que eles têm um outro campeonato que está afunilado num jogo decisivo. Então é natural que você tenha teu time o melhor estágio possível e mais descansado possível para aquele jogo. E eu faria a mesma coisa se eu estivesse na final, mesmo há 50 anos sem ganhar esse campeonato. Eu ia também preservar os meus jogadores, e às vezes a gente se engana, porque a gente acha que preservando algum jogador principal o time perde qualidade, e não perde. E eles também têm elencos fortíssimos, né? Então, seja lá quem for que eles vão pôr, eu acho que eles vão disputar com a gente até o fim. E não só eles, né? Outras equipes também que podem a qualquer momento disparar. Boa noite, Cuca. Aqui é o Vital, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas. Você, na sua primeira resposta, trouxe alguns números do Atlético, que são realmente números impressionantes, mas hoje o Atlético enfrentou um adversário que também vem de números impressionantes. O Inter passou 4 jogos sem sofrer gols. De 11 jogos como visitante, perdeu um só.
O quanto, Cuca, essa vitória de hoje valoriza o momento do Atlético, a campanha que faz o Atlético e como isso pode ser usado agora a seu favor aí, né? Para alguém que ainda queira questionar alguma coisa em relação ao que produz o Atlético hoje. Boa noite, a tua colocação ela vem de encontro ao que eu falei e ao que eu penso. O Inter ele tem 51% de aproveitamento nos jogos fora de casa. Ele é um visitante indigesto, é um time muito maduro. Time super experiente, um time cascudo, chato, ruim de jogar contra. Eles têm posicionamento correto e têm a velocidade pelos lados e por dentro. O Edenilson sai de uma função para outra, o Patrick, o Yuri Alberto, o Tyson, difícil marcar, difícil jogar. E estavam, como você falou, aí 8 jogos sem perder, muitos jogos sem tomar gol. Um jogo dificílimo para nós. Eu não tenho dúvida que essa, até hoje, no campeonato, foi a vitória mais importante que nós tivemos. Boa noite, Cuca. Pedro Abílio, da Rádio Super e do Jornal. Você tem, claro, todo o embasamento, né, do Departamento de Análise de Desempenho, da sua comissão técnica. Eu gostaria de saber sobre especificamente o Fernandes. Você concorda que há uma queda de rendimento dele nos últimos jogos? E se sim, o que fazer? Como trabalhar com essa situação? Sim, o Nacho ele é um jogador importantíssimo para nós, muito importante, uma figura maravilhosa e cabe a nós dar a ele a condição dele desempenhar o melhor futebol dele. Isso aí com diálogo, com conversa, passando confiança. A gente está muito satisfeito com ele. Ele é um cara maravilhoso, um excepcional jogador e ele vai evoluir. Ele vai evoluir ainda mais, vai nos ajudar nessa caminhada que a gente tem. Boa noite, Cuca. Boa noite a todos. Nelson Rafael da Rádio Eldorado. Boa noite. Cuca, eu gostaria que você falasse da partida que o Everson fez essa semana. O Rodrigo Caetano confirmou que ele está na pré-lista da convocação da seleção brasileira e hoje foi muito importante. Foi importante, teve defesas importantes e esse jogo é um jogo que se você sair atrás dificilmente você vai virar, muito difícil, porque vai entrar o emocional todo contra, vai entrar o descontentamento geral do estádio, entra dentro do campo e aí você fica muito mais à mercê do adversário do que de vencer. Então ele foi importante quando foi exigido, né? Como tem sido ao longo de toda a temporada, não à toa ele é um dos jogadores selecionáveis. Boa noite, Cuca Lima, Rádio Aviso, parabéns pela vitória. Obrigado, Cuca, são 15 jogos de vencibilidade com 12 vitórias, 3 empates, algo absurdo. Um negócio assim, fora do normal. Faltam 16 jogos. Você entende que é possível levar essa rota do jeito que está? Ou que em algum momento o time possa oscilar, perder jogos, ter que queimar a imensa gordura que tem, e a torcida poder entender que pode haver uma oscilação e não haver cobrança exagerada para não prejudicar? O meu desafio maior de todos é tentar manter o que a gente vem fazendo. Se nós jogamos 22 partidas e estamos com 83, 84% de aproveitamento em casa e estamos com 66, 67 fora, a gente tem que manter próximo disso. Então esse é meu desafio. Agora eu pergunto para você, por que nós não vamos manter isso se a gente vai repetir os mesmos adversários se a gente está fazendo o mesmo tipo de trabalho? Então não tem o porquê da gente pensar hoje com desconfiança, não, vai dar errado. Hoje era um jogo chave, e com essa vitória ela vai de novo retornar a confiança que em parte você perde em cima de uma eliminação. Todo mundo que é da bola sabe que isso acontece. Por mais que você fale, a gente é ser humano, a gente é sensível, a gente não dorme. Depois de um jogo, no dia seguinte você está desgastado, abatido, e o adversário está empolgado na campanha que ele estava fazendo, que era o caso do Internacional hoje. Então essa vitória de hoje ela foi magnífica, né? E a gente tem que manter. É importante a gente saber os detalhes desse campeonato. Hoje faltavam 17 partidas para nós, 10 delas eram em casa e 7 fora. Agora faltam 16 com 9 jogos em casa e 7 fora.
Então as coisas de uma forma assim, não muito clara, mas elas estão se encaminhando. E a gente tem que continuar nisso. Agora é quarta-feira lá, Chapecoense, depois voltamos aqui com o Ceará, depois pegamos o Santos, depois saímos lá com o Cuiabá, e assim vai o campeonato, né? Desculpe, não, com o Cuiabá. O Cuiabá a gente joga em casa. E assim vai o campeonato, com o Atlético Goianiense, que hoje ganhou 3-0. E assim vai o campeonato, com jogos decisivos, mas você falou uma coisa certa. A gente não vai ganhar todos, e de repente você vai ter um tropeço num ou no outro, ou fora, ou em casa, e a gente tem que entender que isso faz parte do contexto, que a gente não pode tirar do trilho as coisas que estão sendo feitas por um resultado ou outro. As coisas estão muito bem encaminhadas. Ô Cuca, boa noite. Betinho, Fala Galo. Quando você entrar em campo novamente, Cuca, vai estar completado aí mais de 2 meses que o Atlético teve a sua última derrota, foi em 4 de agosto para o Bahia. Eu queria te perguntar o seguinte, com isso tudo, todo mundo começou a estudar o Atlético ficou de alguma forma mais confortável para ser analisado, e hoje você teve 2 retornos importantes, o Savarino e Keno, que estavam aí, você já falou sobre a questão da volta deles, que está sendo cuidado direitinho e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, essa possibilidade de um 4-3-3, de uma formação agora mais rápida, com até características da tradição do Atlético, ela torna isso mais uma variação do cardápio? E para fechar, eu queria que você falasse um pouquinho da blindagem do clube de fora para dentro, de dentro para fora, com relação às fake news que estão acontecendo na última semana. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Se você tem as peças, naturalmente, você vai utilizar as peças conforme você quer. Hoje, a gente não tinha, a princípio, o Savarino, o Keno, o Diego Costa e o Vargas. São 4 caras do mesmo setor. E não adianta, eles fazem falta para nós, fazem falta para qualquer equipe. Nós perdemos o Mariano no início do jogo, então são perdas sensíveis. Agora a gente vai perder o Arana, que também é outro jogador fundamental. Então aí nós vamos ver como que está trabalhado o Dodô, como que está trabalhado o Sacha. O Sacha não foi mal no jogo hoje. Não adianta o cara falar, não foi mal. Ele foi bem. Hoje era injustiça no primeiro tempo tirar o Sacha ou tirar qualquer outro dentro do que a gente estava jogando. Não era uma questão de 1 ou 2 jogadores serem mudados e mudar o panorama. A gente tinha que acalmar o time, estabilizar o time para depois sim, dentro das trocas, a gente ganhar o jogo, como aconteceu. Fake news, assim, nós temos o nosso departamento que cuida bem disso, aí o Rodrigo cuida muito bem, Vitor, o pessoal todo, o nosso jurídico, todo mundo está sabendo. Nesses momentos, nem todo mundo é a favor de que o Atlético ganhe, né? Então vão aparecer fofocas, mentiras, mas isso é crime, gente. Cuidado, que quando você usa de argumentos como estão usando aí, você vai ter que responder, né? E a gente fica ileso disso porque a gente sabe o caráter aí que tem o nosso elenco. Obrigado, Cuca. Parabéns Valeu. pela vitória. Boa noite. Bom final de semana aí para todos. Um abraço. A gente já teve o dia de luto, foi na quarta-feira passada, 24 horas a gente já juntou os cacos e trabalhamos muito forte para que a gente viesse aqui, diante do nosso torcedor, buscar essa vitória, que seria de suma importância para a gente, para o nosso elenco, para vocês, funcionários, para todos que fazem parte ali do Atlético. Então hoje a gente conquistou uma grande vitória. Pude dar minha parcela de contribuição mais uma vez, onde a gente acabou não tomando gol ali, o pessoal da frente conseguiu fazer um gol que acabou decretando essa vitória pra gente. Emerson, era um adversário difícil, que não perdia 8 jogos do campeonato, fez de tudo ali para segurar, mas o Atlético não desistiu em momento algum, né? Buscou o gol até todo momento. Sim, um adversário muito difícil, principalmente no primeiro tempo a gente teve muita dificuldade. No segundo tempo a gente conseguiu impor melhor nosso ritmo de jogo e conseguimos atacar muito mais a equipe deles, demos trabalho para eles, tanto que a gente teve o merecimento de buscar o gol, então. E todos os jogos vai ser assim, todos os times que for enfrentar o Atlético é a equipe hoje a ser batida no Campeonato Brasileiro, então nós vamos trabalhar para sempre buscar a vitória e dar esse título para o nosso torcedor. Feliz pela minha volta, né? Eu passei por um dia muito difícil, sobre umas coisas que eu tive, mas eu voltei determinado para poder ajudar a equipe. O professor escolheu o Sacha, a gente tem que respeitar totalmente. Tinha um Savarino, tinha umas opções para ele botar, a gente respeitou e eu voltei com 2, 3 dias para treinar. Ele passou totalmente de confiança, que eu falei que só podia apitar por 25 minutos, 20 minutos, e com 10 minutos ele me colocou, pela confiança que ele passa para o grupo para mim. Fico feliz pela vitória, pela entrega do grupo,
A torcida apoiou o tempo todo, é isso que a gente precisa, e pelo gol eu fico muito feliz. O nosso narrador, o Pinel, falava o tempo todo, né, que ele entrou querendo jogo, e você não só quis jogo, como quis gol, balançou as redes nessa vitória importantíssima hoje. A gente sabe que os 5 que tem para substituir, a gente sabe que é para mudar o jogo, para poder botar fogo no jogo.